Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos no ar com The Corporate Learner, então nosso primeiro episódio aqui desse podcast, onde a gente vai conversar aí com pessoas incríveis, principalmente no setor de recursos humanos, de treinamento e desenvolvimento, por esse Brasil afora. E hoje a gente vai conversar com alguém que vive nessa fronteira entre tecnologia e pessoas, um lugar onde números, dados e empatia acabam aqui se encontrando. E a nossa convidada de hoje é a Regina Beretta, que é formada em Ciências da Computação, mestre pela UFMS, especialista em negócio e empreendedorismo digital pela PUC-RS. Depois de anos atuando em tecnologia, docência, desenvolvimento de software, a Regina descobriu no RH o seu verdadeiro propósito, que é usar tecnologia e dados para poder impulsionar o aprendizado e o desenvolvimento humano nas empresas. Ela já passou por ambientes como a Fiocruz, como o Olist, e hoje atua estruturando projetos de People Analytics, educação corporativa e desenvolvimento de talentos. E a gente vai falar sobre o papel dos dados no aprendizado organizacional, o novo perfil desse profissional de treinamento e desenvolvimento, e o que acontece quando alguém de tecnologia resolve entender gente mais de perto, né? Tudo bom, Regina? Muito Tu- bem-vinda aí ao nosso podcast. Muito obrigada, Lourenço, pela introdução, pelo convite. Estou super animada aqui de bater esse papo com você. Acho que vai ser bastante produtivo. Ah, que legal. Regina, tu costuma dizer, eu li muito isso, né, nos teus perfis, que é uma tech que virou people, né? O que te levou a fazer essa transição de carreira? Nos conta um pouco. É uma mudança bem comum, né? Que geralmente as pessoas fazem o contrário, né? Teve essa época Exato. de pandemia que todo mundo queria ir para a tech e aprender a programar, e eu fiz o contrário. Então, eu era uma desenvolvedora que vim para a tech. E a mudança no começo foi bem curiosa. Foi porque eu gosto, dentro da computação, dessa parte de ensino. Então, eu Legal. gostava de dar aula, de docência. E quando eu entrei para o mundo corporativo, como desenvolvedora, estava faltando algo, sabe? Estava sentindo aquela necessidade. E nisso deu uma oportunidade de ir para o RH, para a área de treinamentos de tecnologia. Então, meu foco continuaria sendo ainda tecnologia. Eu fiquei por um tempo atuando só com o pessoal ali de tecnologia, mas como era treinamento, era dentro do time de desenvolvimento ali de talentos no RH. E foi curioso, mas deu muito certo. Eu acabei pegando gosto pela área e aí migrando dentro da área de RH por várias frentes. Ah, que legal. E o que tu trouxe, né, da tecnologia que hoje mais te ajuda nessa área de RH, de treinamento e desenvolvimento? Eu acho que essa questão da identificação dos padrões, né, a gente tem muito na tecnologia, na parte mais exatas, de entender as coisas como padrões, ver como elas se repetem, como que a gente pode analisar. E às vezes quando a gente vem para uma área mais humana, como o RH, mais subjetiva, a gente esquece que pode acontecer isso e vai: "Ah, meu sentimento, eu acho que", mas se a gente olhar com carinho, tudo tem um padrão, mesmo em algo subjetivo assim. Então a gente consegue combinar as 2 coisas e ser mais assertivo nas nossas ações. E o contrário disso, né? O que o RH tem te ensinado sobre pessoas que talvez essa área tua de tecnologia nunca te mostraria? Eu acho que ele dá a entender que atrás de cada pessoa tem uma história, né. Então nunca é nada tão simples como às vezes a gente quer fazer em exatas. Exatas tem um resultado, é um caminho, o certo e errado, tudo muito preto no branco. E quando a gente traz para o RH não é assim, porque as pessoas são complexas, não dá para a gente definir apenas por algumas variáveis, um sim, um não. Tem todo um contexto acontecendo, e a gente precisa entender isso para poder replicar nas nossas ações também. Então, esse balanço aí que o RH acabou me trazendo. Ah, que legal. E tu trabalha, né, com People Analytics. Então, como é que esses dados, né, conseguem e podem ajudar as empresas a poder aprender melhor, né, e não só medir desempenho, né? Como é que isso pode ajudar as pessoas a aprender melhor? Essa parte do Analytics dentro do RH está sendo muito interessante, porque a gente está vivendo uma transição do RH, né? Desse RH mais Uhum. padrão, mais focado só nas tarefas operacionais, para cada vez mais estratégico, mais conectado com os objetivos de negócio. E para a gente participar desse tipo de conversa, não dá para a gente chegar com, a gente acha que, a gente sente que os executivos
não dão este valor, não conseguem dar o mesmo olhar. Você não pode bater de frente com o time que traz receita, que traz valores, as métricas, se você não tiver isso também. Então, a partir do momento que a gente traz os dados, os indicadores para o RH também, a gente consegue participar dessa mesma mesa de conversa. Uhum. Então, a gente sabe que o motor da empresa é, é o RH no sentido de cuidar das pessoas. Não tem empresa que não funcione sem as pessoas. Só que Sim. se a gente não conseguir mostrar essa importância ali para os executivos, fica mais difícil. Então, quando a gente organiza as métricas de uma forma que a gente consiga conectar com o negócio, muda totalmente essa relevância que a gente tem. E aí é Sim. isso que você falou, não ficar focando só no desempenho, né? Não é só uma métrica de desempenho, de cobrança, mas de entender por que que de repente a gente não atingiu o resultado. O que que podia estar acontecendo ali com o time que tenha influenciado nesse desempenho? O que que a gente pode fazer para que isso não seja mais uma barreira? Aí, claro, a gente combina com as técnicas do RH, né? Para Sim. equilibrar isso. E daí o que que a gente está analisando? Então, se não é desempenho, é o quê, né? É um combinado, sabe? A gente tem que entender, tá, a gente tem esse objetivo da companhia. Para a gente executar isso daqui, que a gente vai precisar de um time forte nessas habilidades. Aí a gente vai olhar, e essas habilidades a gente tem no nosso time? A gente vai contratar pessoas que tenham essas habilidades? Ou a gente vai desenvolver essas habilidades nas pessoas que já estão aqui? E aí vai conectando todas as áreas da RH, tá vendo? A gente já falou de Uhum. recrutamento, acaba conectando ali com a parte do desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. Tá, mas para a gente manter essa galera depois motivada, precisa cuidar da cultura. Então vai virando um ciclo e uma conexão aqui. E dentro especificamente da área de treinamento e desenvolvimento, né, que é uma área que eu atuo mais diretamente, eu sinto que muita gente ainda toma decisões muito baseadas por intuição. Como é que a gente consegue trazer uma cultura mais analítica para essa área sem perder esse lado humano, né, do desenvolvimento? Sim. Na área de treinamento, a gente também tem, às vezes, aquela vontade de seguir só no, vamos ver o número de horas cursadas, o número de cursos concluídos. E não necessariamente esses valores vão trazer para a gente informações realmente de melhorias no time, de melhorias no clima, no desempenho. Então a gente precisa ir um pouquinho mais na dor, sabe? Dar um passo atrás e pensar, tá, o que que a gente quer treinar? O que que a gente precisa desenvolver? Onde está o gargalo? Muitas das vezes não estão nem nesses treinamentos do time como um todo. Muitas das vezes estão na própria liderança. Às vezes a gente fazer ações de treinamento focadas para a liderança, para que elas consigam desenvolver melhor, criar um clima melhor no time, acompanhamento melhor, vai dar mais diferença do que a gente atacar ali, a pessoa precisa aprender sobre Excel. Uhum. São importantes as habilidades, tudo, mas às vezes partir do que vai ter mais impacto, sabe? Então a gente tem que olhar um pouquinho desse ponto de vista do diagnóstico. Onde que está pegando? E como que a gente conecta isso? Muitas vezes, por exemplo, o NPS vai te dar alguns indicadores disso. O Sim. NPS não está legal, ou o NPS de uma área não está legal. Vamos dar uma olhada como está a liderança? É uma liderança nova, nunca foi líder antes. Às vezes ela não está sabendo lidar ali com a situação, precisa de um apoio, de um treinamento mais de perto para poder cascatear isso melhor, sabe? Isso me veio uma pergunta, assim, é muito diferente, por exemplo, trabalhar nesse desenvolvimento de uma soft skill, de uma hard skill, e o que a gente avalia por trás desse desenvolvimento? Sim, acaba sendo diferente. Por quê? Uma hard skill, ela costuma ser mais fácil da gente medir, né, o conhecimento antes do treinamento, aplica o treinamento e depois se aquilo foi efetivo. A pessoa não conseguia lidar com aquela ferramenta, agora a pessoa está conseguindo lidar com aquela ferramenta. Show, é fácil. Agora é uma soft skill. É mais difícil da gente mensurar. Como que a gente Sim. mensura? A pessoa está sem a comunicação dela não está muito assertiva. A gente percebe, a gente consegue ter aqueles indicadores que nos ajudam a dar esse diagnóstico. Mas e depois para a gente avaliar isso? Como que não é só um formulário, não dá para fazer uma provinha sobre, pronto, respondeu tudo certo, está resolvido. Sim. Vão ter que ser, né, mais do dia a dia, de entender relatos, pesquisas pulsadas, se não está tendo mais problema, mais comentários sobre melhorias nesse ponto. A gente começa a perceber Percepção percepção, interna. uhum, de se a pessoa está evoluindo. Não, agora parei de ter problema com aquilo, está muito mais fácil a comunicação, está fluindo melhor. Então, não é
um número tão sim ou não, uma coisa tão exata que a gente consiga só olhar para um indicador e, tá resolvido. E esses indicadores, Regina, vocês acabam definindo antes? Isso vai sendo definido durante o projeto? É algo que a gente olha depois e pensa, como é que a gente vai conseguir medir, já que a gente já começou a andar com esse projeto, né? Em que momento, né, que é tomada essa decisão? Isso é coletivo, uma decisão que é tomada, né, por uma pessoa específica? Como é que é esse acompanhamento? Vamos lá. No mundo ideal, os indicadores seriam interessantes deles serem incluídos no Justo. planejamento do projeto. Tô plantando um projeto, o que que você quer medir, qual o resultado que você quer ter, como que a gente avalia isso, porque daí já inclui ali. Se de repente preciso fazer um formulário antes dos treinamentos, para ver o nível das pessoas. Então é interessante estar ali no planejamento. Mas na prática a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer isso, ter esse amplitude, ou às vezes é um projeto que já está em andamento. Então a gente precisa também ter tranquilo, coração calmo, de que a gente vai fazer o melhor que a gente pode em cada momento. Sim. E nessa parte de dados, a gente fala que tem muito a questão da maturidade do time, a maturidade ali da companhia. Então, se você já está com os projetos andando e agora resolveu colocar as coisas, tudo bem, então vamos ver o que que é possível fazer nessa fase. É possível a gente aplicar algum questionário no final do treinamento para ter a percepção, ou só uma opinião, se foi, né, um NPS do treinamento, para ter qual foi a visão dos participantes. Tá tudo bem, tá tudo certo, já é um ótimo ponto de partida. Num próximo, já desenvolve essa mentalidade que a gente vai organizando, de que, pô, aí é legal, na hora de planejar, já pensar o que que vocês querem medir, já incluir no meio do processo, para já ir gerando mais dados. E um outro ponto que a gente precisa ter muito em mente também, não é algo que a gente vai começar a medir hoje, já vão ter números ótimos, indicadores Perfeito. maravilhosos, que a gente tem que já, né, ficar super empolgado. Não, é uma construção. Muitos dos insights a gente só vai conseguir ter depois que a gente já tem um histórico de mais de um projeto, mais de uma edição. Aí começam a aparecer os padrões que eu falei. A Uhum. gente sempre no começo do treinamento o pessoal está empolgado, depois perde um pouquinho, ou nesse assunto em especial onde a gente perde ali o público, mas isso com o volume a gente vai tendo. E daí Tá com tudo isso a gente bem consegue construir ações que em vão cima. combatendo esses pontos específicos, né? Esses padrões que vão acontecendo. Exatamente. Tudo com muita calma, muita tranquilidade, não é do dia para a noite, é uma construção, cada hora a gente vai complementando alguma coisa. E tem muito disso da mentalidade também, porque como a gente tem muito que, o RH é mais humano, e ele não quer saber de Uhum. exatas. Falou em Sim, número, falou em planilha, o pessoal já, não quero, não é comigo, por isso que eu sim. vim para o RH, porque eu não gosto disso. Então a gente desmistificar isso também. Fala, gente, não precisa fazer super fórmulas, super coisas complexas. Vamos começar de pouquinho. É um formulário que a gente coleta aqui, é um formulário que a gente manda para o candidato quando ele termina o processo para avaliar se o processo foi legal ou não para eles, pegar alguma percepção, aos poucos. E aí isso vai virando uma bola de neve. Num próximo Uhum. projeto que aquela pessoa participar, ela fala: puxa, foi tão legal a gente ter aqueles dados, o que que eu posso colocar nesse projeto para ter também essas informações, a gente olhar com mais carinho, sabe? Legal. E pensando pelo outro lado, assim, tu não sente que em algum momento, né, algumas empresas, algumas pessoas não sentem, né, não exageram na quantidade de dados que estão sendo coletados o tempo inteiro e pensando, nossa, dados é tudo, agora a gente vai viver de dados e vai começar a coletar, né, dados de todos os lados, né, e muitas vezes dados que não estão sendo utilizados. Isso não está gerando também muito uma ansiedade pela geração de dado, número, e transformando algo que poderia ser mais humano, também algo muito matemático, muito duro. Sim, eu tenho muito essa percepção, especialmente em alguns sistemas. Às vezes a Uhum, gente vai lidar com um sistema é um LMS, né, gestão ali de uhum. conhecimento. E ele vem padronizado já com tantos dashboards de dados e coisas que você fala, meu Deus, num primeiro momento, fala, nossa, que massa, o sistema tem tudo isso de informação. Uma Mas quando nave. você começa a olhar isso, você fala, gente, mas precisava de tudo isso? A gente não consegue nem olhar tudo aquilo, tem insight de tudo. Às vezes a gente vai ver um dashboard específico, um indicador específico que condiz com o nosso contexto, com a nossa realidade, com o que a gente quer conectar. Então tem que ter muito cuidado também com esse exagero, porque senão vira uma burocracia a mais também, né? Sim. Tem muito dado para preencher, para coletar, para
né, reunir, O se a cara gente não vira refém do dado, vira né, no refém, fim das contas. isso, vira refém, e aí acaba nem tendo o tempo para extrair o insight de verdade que aquilo ia acontecer para gerar o plano de ação, que é onde a gente vai fazer a diferença. Sim, Então tem que ponderar, tem que colocar os dados, mas aquilo que dá sentido, com calma, que dentro do contexto não vai onerar ainda mais a nossa equipe. muito bom. E tu lembra, assim, de algum projeto que o uso desses dados gerou algum insight que foi transformador para o RH, transformador para a empresa de alguma forma? A gente teve um case bem interessante aqui na redução do turnover de talentos do Legal. último ano para esse ano. Então, porque, né, de novo uma caminhada, a gente começou Uhum, a ter, né, a avaliação mais detalhada, então ter as classificações ali dos talentos e tudo, e olhar com foco, com carinho nessa população para mantê-las uhum, engajadas. E a gente estava percebeu que a gente estava com um turnover alto ali no público, que não é uhum, interessante, né, porque essa galera é que a gente tenta manter para manter ali o caminhar da empresa. claro. E aí a gente foi tentando entender o que está acontecendo com esse pessoal. Ah, onde que eles estão? Ah, estão em times que a liderança não está. Por isso que eu dei até o exemplo da liderança, né? Que geralmente os problemas ali maiores, esses que a gente pode atacar, estão em ajudar a liderança, a dar ferramentas para elas, condições para elas. Então a gente percebeu que eram algumas lideranças que estavam com dificuldades de exercer o papel de liderança, e aí tem aquilo que tem um talento é mais difícil de você gerenciar, né, de você liderar, porque ele exige mais, ele tem aquela vontade de crescer, aquela vontade de se desenvolver. Se a liderança não der conta, não der esse espaço, não abrir esse caminho, a pessoa vai se sentir frustrada e vai procurar um outro lugar. Então a gente percebeu isso, investiu em treinamentos e ações mais voltadas para essa camada de liderança, para Uhum, preparar elas a entender esse time, ver o que, que dá para aproveitar de cada um, como colocar cada um na sua posição correta, né, na posição mais adequada. E aí a gente viu uma melhoria bem significativa. Então a gente fez agora em setembro esse comparativo, ficamos muito legal. felizes que a gente conseguiu reduzir bastante esse turnover ali com essas ações. Legal, parabéns. E tu já trabalhou, né, em esses ambientes virtuais de aprendizagem, se eu não me engano, acho que para mais de 70 mil Uhum. pessoas, né? O que que Sim. essa experiência te ensinou, né, sobre como as pessoas realmente aprendem? Essa daí foi muito curioso, né, porque na Fiocruz, a gente fazia gerenciamento de cursos, que a gente chama de autoinstrucional, Uhum, para a camada dos públicos de saúde mesmo, então sim. médicos, enfermeiros, a nível Brasil. E esses foram na época da explosão ali de chikungunya, da Uhum, zika, então vários treinamentos profissionalizantes para eles saberem lidar com os novos protocolos, as novas situações. E a gente ficava na época muito focado com a conclusão do curso. Então, quantos certificados gerados, conclusões geradas, e estava frustrando porque estava aquém do que a gente esperava, todo o esforço investido, tanto as pessoas envolvidas e tantos alunos, né. Até que uhum, a gente começou a perceber que o foco não deveria ser tanto na conclusão em si, mas na utilidade do treinamento. Porque às perfeito. vezes, um módulo que aquele profissional consumiu, que era onde estava a dúvida dele, a dificuldade dele, a atualização que ele precisava, fazia diferença já absurda na atuação dele. Uhum, E isso deveria ser considerado um sucesso para a gente também, enquanto treinamento, e não apenas um número ali fechado do curso. E isso eu trouxe muito aqui para o contexto de RH. A gente fica sempre, não, tem que terminar o curso, tem que terminar o onboard, tem que terminar. Gente, a gente tem que deixar as informações disponíveis. uhum, Cada um vai saber aquilo que ele precisa consumir mais. Às vezes a pessoa já está acostumada com as ferramentas que a gente utiliza de dia a dia de comunicação. Ela não precisa necessariamente refazer esses treinamentos. uhum, Mas tem um específico ali que é uma ferramenta nova, ótimo. Se ele consumiu aquilo, isso é um ganho. Então, eu diria que é isso. A gente não focar tanto só em concluir o treinamento como um todo, mas ter alguma informação disponível. Se aquilo ali fizer diferença já na atuação da pessoa, sucesso, a gente já atingiu um objetivo bem positivo. claro, e tem muito desafio, né? Que muitas vezes a gente está construindo algo que é para um consumo em massa, né? Tu comentou ali Uhum. 70 mil pessoas, mas que a gente tem ali 70 mil trilhas individuais.
Então pode ser que dentro desses 70 mil tenha gente que já conhecesse muito sobre um assunto e não conhecesse sobre o outro, tem gente que já conhecesse muito sobre todos, tem gente que não conhecia nenhum, tem gente que nunca ouviu falar sobre chikungunya. Então, Sim, tem cada trilha, né, cada história ali muito individualizada, né, acontecendo dentro daquele universo que foi construído para algo, né, um consumo mais massivo de certa forma. com certeza. Tem isso e tem a questão também do formato, né. As Uhum, pessoas aprendem de forma diferente. Tem gente que perfeito. prefere por áudio, por vídeo, por leitura. Então a gente precisa também saber mesclar isso Uhum. para que o nosso público a gente consiga atingir melhor o nosso público, né, atendê-los da melhor forma possível. Legal. E Regina, hoje com inteligência artificial, essas plataformas mais inteligentes, né? O que mudou ou que ainda, né, continua sendo essencialmente humano dentro do aprendizado? Eh, eu sou claramente, né, uma entusiasta da inteligência artificial e tudo, mas Sim. eu sempre sou a pessoa que também põe alguma cautela nisso. Aham. Eu acho que às vezes as pessoas se empolgam e acham: "Ah, vai substituir a gente, não vai precisar mais de pessoa para fazer o trabalho". Eu falei: "Gente, não, calma". É como qualquer outra ferramenta, modernidade, tecnologia que surgiu. A gente vai ter que usá-la para nos ajudar, para melhorar a nossa atuação, então a gente aprender a utilizá-la em nosso benefício, e não para substituir a gente. Então já, primeiro ponto, não vai substituir? Não, não vai substituir. Uhum. Vai auxiliar o recrutador, vai auxiliar no desenvolvimento, na elaboração dos cursos, mas ainda precisa de um olhar do ser humano para entender, diagnosticar onde que está a dor, Uhum. quais são os conteúdos que a gente vai trazer ali para poder, atingir esse objetivo. Claro que ela vai poder escrever de uma forma melhor, talvez, que a gente fosse escrever, ou pelo menos mais rápida, Uhum. sugerir conteúdos e temas, beleza, mas aí a gente precisa ter esse filtro, entender o que na nossa realidade faz sentido, como trazer para o nosso público. Então, a decisão continua sendo nossa, continua sendo o fator humano para fazer essa interpretação. A gente só consegue agilizar com essas ferramentas, deixar mais bonito, deixar mais atrativo, em formatos diferentes, mas tudo com cautela. Muito bom. E o que tu enxerga como um próximo passo, né, dessa educação corporativa? E vamos botar nos próximos 2, 3 anos, com toda essa evolução que a gente está vendo aí nos últimos 2, 3 anos também. Eu tenho visto muito a questão de trazer agentes para dentro da educação corporativa para que consiga personalizar melhor o aprendizado Uhum. de cada pessoa. Que é Que aquilo nem a que a gente gente acabou estava de falar. falando, né? Uhum. Aham. Cada um tem a sua trilha, as suas necessidades. E quando a gente segue, né, no formato ali de treinamento, a gente vai ter que decidir alguma ordem, pelo menos, para poder entregar essa informação. Só que quando a gente traz a questão do agente, a gente pode quebrar essa objeção, porque aí a pessoa vai conseguir conversando ali com a gente que tem acesso a todos esses conteúdos que nós elaboramos, que nós deixamos ali configurado, mas ela pode seguir o caminho que ela fizer mais sentido para ela. Ah, ela quer no onboard saber primeiro dos benefícios, porque ela quer resolver isso e depois como que vai ser o dia a dia. Ela pergunta ali pra gente, tira as dúvidas, Sim. conversa desse ponto. Ah, não, a pessoa quer entender primeiro sobre o produto da companhia, conversa sobre isso. Então a Uhum. gente consegue dar esse nível de personalização que a gente não conseguiria se, né, a gente fosse um modelo tradicional que a gente está acostumado. Legal. Então seria né, como se fosse um copiloto junto do instrutor que está ali auxiliando na trilha de desenvolvimento, em como aprender, onde aprender, qual caminho fazer, né, para Isso, cada necessidade. Muito isso. legal. É um futuro que me agrada e que me deixa entusiasmado aí com o aprendizado também. Porque eu acho que é justamente aquilo que a gente estava falando, né? A gente consome muitas vezes esses treinamentos que são feitos, né, para muita gente consumir e que a gente vai aproveitando algumas partes, né? Se a gente já conseguir ter esse atalho, já conseguir ter esse caminho personalizado, nossa, isso vai facilitar bastante. Sim. Regina, vamos mudar um pouquinho assim para esse assunto mais cultura e propósito, né? Tu fala muito sobre o propósito no RH, né? O que significa esse propósito para ti na prática? Ah, o que eu gostei muito do RH, que foi o que me fez me apaixonar ali pela área, Uhum, é entender como que a gente consegue fazer a diferença de fato no dia a dia ali das pessoas no trabalho, né?
Eu sei que parece super clichê, mas é no sentido de que a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, né? Sim. Então, se a gente estiver num ambiente que não é legal, num ambiente ali que não desenvolve o que a gente quer ser, o que tem alinhamento com o que a gente precisa ter, vai afetar diretamente na nossa qualidade de vida, não tem jeito. Então, enquanto RH, a gente tem a oportunidade de ajudar que esse ambiente seja o melhor possível para as pessoas da companhia. Então, de identificar alguma coisa que não está muito bacana, que a gente pode atuar, de dar as possibilidades de desenvolvimento de carreira da pessoa, muitas vezes não necessariamente só dentro da empresa, né, mas às vezes a pessoa tem um objetivo a longo prazo ali, mas enquanto ela estiver na empresa, o que que a gente pode facilitar? O que que a gente pode ajudar ela a chegar nesse outro objetivo que ela tem, desenvolver de habilidades, conectar com pessoas que possam ajudá-las. Acho que tudo isso faz parte do que a gente consegue fazer no RH. Claro que a gente não consegue resolver todos os desejos, eh, sai muito pedido, né, às vezes de remuneração, de benefícios, gente, tudo isso a gente tem algumas limitações, algumas restrições, mas a gente tem muito poder de atuar nessas áreas, de oferecer esse caminho, essa jornada, esse acolhimento, um ambiente mais respeitoso, sabe? E é isso que me chama muita atenção dentro do RH. Falou, né, desse acolhimento, desse ambiente respeitoso. Que tipos de valores, né, que tu acha que uma área, uma empresa, e vamos falar da área de treinamento e desenvolvimento, né, precisa ter para ser relevante, né, dentro de uma empresa, né, e pode falar até do teu caso aí, né, de o que vocês têm construído. É, a gente preza muito pela questão da liderança, né? Uhum. Então, dar os recursos para a liderança, de como que ela vai poder desenvolver o seu time. E aqui, nosso contexto muda muito rápido, porque é uma startup que já cresceu, mas a gente ainda tem essa pegada ali de mudanças rápidas, né? Então, a gente precisa estar sempre olhando um passo à frente, né? Não é uma coisa super estática de, entrei nessa posição, vou ficar sempre nessa posição. Vide o que aconteceu até comigo. Então, ter uma visão de como a gente pode desenvolver e aproveitar a pessoa da melhor forma, que ela possa também estar com desafios à altura, com desafios que façam ela se sentir motivadas, né? Então, a gente foca muito nessa parte. Todos os respeitos humanos também de poder ter o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, porque não existe mais isso de, não divide, aqui da porta para fora você deixa a sua vida pessoal e aqui você só é profissional. Não é, gente. Nós somos ser humano completo. Se não tiver alguma coisa legal na sua casa, você vai refletir diferente aqui no profissional, não tem jeito. Então, fazer esse tipo de acolhimento, esse tipo de flexibilização, para que a pessoa possa equilibrar, né, todos os pratinhos da vida dela e se desenvolver com o intuito assim dos próximos passos. Qual outra habilidade que vai fazer a diferença daqui para frente para você? O que a gente consegue te oferecer? O que a gente consegue te colocar de situações de desafio que você possa desenvolver essa habilidade? Eu ri aqui porque eu tava falando sobre essa divisão, né, eu tava lembrando da Uhum. série, aquela da Ruptura, que ali eles conseguem fazer justamente, né, a pessoa esquece tudo Sim, quando vai pro trabalho, esquece tudo quando chega em casa, mas é só num utópico, por num, enquanto, pelo menos. num utópico, mas tem algumas estruturas que às vezes agem como se Sim, desse para fazer isso, né? E não dá, sim. gente, não dá. Muito bom. Regina, a gente chegando já no fim, assim, né, se desse nosso papo tá muito bom, mas se tu pudesse deixar uma mensagem, né, para quem tá tentando levar a tecnologia para dentro da RH, né, sem perder essa alma humana, qual seria, né, essa mensagem, essa dica, né, de quem tá juntando esses dois universos? Eu acho que o primeiro passo é sempre escutar. Escutar, entender o contexto onde você está entrando, o que está ali pegando, e aí trazer a tecnologia como um facilitador para isso. Ver o Uhum. que a tecnologia pode ajudar, ou trazendo a questão dos dados, ou trazendo uma questão da automação, da inteligência artificial, para melhorar o dia a dia das pessoas, para trazer ali uma agilidade nas ações, conseguir colocar em prática, mas nunca como uma regra, sabe? Nunca como esse peso do sim ou não, do exato, não. Calma, deixa essa parte lá Ou com fora. aquele peso do FOMO, né, de tá Sim, todo mundo falando de IA, tá todo mundo é, falando de prompt, eu preciso colocar isso aqui a qualquer custo dentro da minha empresa, dentro da minha exato. área,
para fazer funcionar. E às vezes não precisa, ou só atrapalha, é só mais custo, né? Então, olhar com Exatamente. calma, eu acho que é uma dica legal. Essa com calma, entender o que que faz sentido no seu contexto. Deixa, mas a outra empresa. Deixa quieto da tua empresa, vê a sua. Isso aí. Regina, para mim, muito inspiradora a conversa, assim, eu acho que é muito bonito, né, de ver como é que a tecnologia pode deixar de ser uma barreira, né, e virar uma ponte, né, entre número, história, entre dados, entre pessoas. Eu acho, né, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente teu conhecimento, por mostrar que no final das contas, né, o aprendizado ele é, né, um ponto de encontro, né, entre a mente, entre o coração. Então, gente, muito obrigado. Esse foi, né, mais um episódio aqui do nosso projeto, nosso primeiro episódio aqui do projeto. Futuro do aprendizado nas empresas. E muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima também. Obrigada, Lourenço. Valeu, Regina. Até mais.